Salve, salve nação! Temos aqui um corte do Mundo F da ESPN Brasil para falar do nosso Mengão, Flamengo e Paris Saint-Germain, quarta-feira, a grande final tão esperada de todos os tempos. Para nós rubro-negros e para eles também, viu? O sonho deles era jogar contra o nosso Flamengo, tá? Isso daí, ó, faz tempo, desde 2016, que o PSG fica fazendo postagens falando que gostaria muito de jogar contra o nosso Mengão. Eles que já jogaram 3 vezes na história, fazendo amistosos, né? Uma vitória para cada lado e um empate. Valeu, galera. Temos aqui, então, esse corte. Link na descrição como créditos, canal ESPN Brasil. Deixa o seu like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Vamos lá pro vídeo. Estamos de volta em Faz Esportes. Vamos falar de, basicamente, o jogo da semana para... Olha, o torcedor do Flamengo não quer pensar em outro jogo. Aliás, não está pensando em outro jogo que não. O jogo de quarta-feira com o PSG da Copa Intercontinental. O Flamengo conseguiu chegar à grande final. O PSG só entra agora na grande final na competição. E teve o seu compromisso antes de viajar lá para Doha, para o Catar. O PSG teve seu compromisso pela Liga Francesa. Tá aí, ó. Eu vou pedir licença pro Birata Leal, ele que gosta de usar esse termo, que é o misto frio. Quando usa aqueles jogadores ali que não são os titulares absolutos, tem um outro, tal, não sei o quê, mas o PSG entrou com o seu misto frio e conseguiu a vitória. Ô, Léo, aí foi o... Como é que o Neto fala, Biratã? Então, esse é o misto frio do Neto. É aquele misto frio que é pão, depois tem aquele presunto, aquele queijuntinho, aquele meio que já virou gorgonzola. É que no caso é roquefort, não é gorgonzola na França. Mas é melhor aquele roquefort. presunto com aquelas gorduras assim. Não é aquele presunto, não. Não, É um mistinho frio, bem... Não, porque o Paris Saint-Germain jogou 3 titulares só. Agora, é normal, vai. O Paris Saint-Germain jogou o jogo de Champions League no meio da semana, um jogo difícil contra o Atlético Bilbao em Bilbao. E acabou até empatando o jogo, não venceu. Depois ia pegar o lanterna do Campeonato Francês e depois vai jogar um título internacional. No caso, o Intercontinental contra o Flamengo. É óbvio, evidente. Mas tem notícia boa. A volta do Doué, por exemplo. Ó. O Doué entrou no intervalo no lugar do Fabian Ruiz e fez o dele, ó. Quem foi muito bem foi o Mbaye, né, o senegalês. Aliás, ele deu 2 assistências nesse jogo, a outra foi pro Njantou. E a base vai aparecendo, né? O PSG há muito tempo revela jogador. São os titulares, foram Pátio, o Fabian Ruiz e o Vitinha. Isso. Há muito tempo o PSG revela, mas muitas vezes os jogadores aparecem em outro lugar, né? Por exemplo, o Manhã, o goleiro do Milan, é base do PSG, mas não teve oportunidade lá. Vários jogadores que aparecem em outros lugares, Coman, né? Vários jogadores que aparecem em outros lugares e agora o PSG vai conseguindo até dar mais espaço para eles. Curiosamente, nessa era mais endinheirada, né? Mas, qual que é a boa notícia para o torcedor do PSG? Marquinhos relacionado, Dembélé relacionado. Vão ser titulares na quarta-feira? Não sei, se dá tempo. Mas eles estão relacionados, são dúvidas, e acho que vai se levar essa dúvida até a hora do jogo, né? Ô, Bira, como que é o negócio lá do misto lá? Do Neto? Como que é? Pão! Bota aí esse misto frio aí com esse pão e tudo mais desse PSG que entrou no sábado em campo, olha só. Tá aí, ó. Claro que você vai ter... Tem um outro ali que você fala assim, esse cara aí tá direto, né? E os Zabardi e o Safonov jogaram. Eita. Jogaram juntos, né? Titulares dessa vez, né? O Aí, Zabardi tinha entrado no lugar do Marquinhos no jogo da Champions. Pois é, olha o tanto de gente aí, titular no banco, inclusive. Aí embaixo pra você. Isso aí é o misto frio do PSG. Contra o Flamengo, vocês acham que é isso mesmo? Entra com força máxima aí? Olha, Porque tem alguns aspectos do título que o PSG não tem. Mas a gente sempre entra nessa discussão, né, que o europeu, talvez, às vezes tem europeu que a gente acha que não gosta do título, que não liga tanto pro Interclubes e tudo mais, o Intercontinental. Mas eu acho que só de ter utilizado grande parte do pão, né, do queijo e do presuntinho ali, eu acho que dá a intenção de que vai com força máxima no jogo de quarta-feira, né? E a gente tem que entender que do outro lado o Flamengo é uma equipe muito preparada para jogar de igual para igual com o Paris Saint-Germain. E não é só isso, o Paris Saint-Germain é um clube que quer ganhar, aumentar essa presença global, fez vários movimentos para isso, precisava muito ganhar uma Champions, ganhou, enfim ganhou, mas ele quer se consolidar como um dos grandes times do futebol mundial. E para isso, ganhar o Intercontinental ajuda.
Porque mesmo que o Intercontinental não seja o torneio aos olhos de todo mundo tão importante quanto é pra gente aqui no Brasil, ou na América do Sul, perder também não vai ser legal. Até porque o Paris Saint-Germain, se tivesse ganhado um mundialzão lá de junho, julho, tudo bem, porque daí ele poderia falar, já ganhamos o Mundial, tudo. Mas perderam do Chelsea, então tem um jeito de apagar um pouco aquilo. E outra coisa, o jogo é no Catar. Né? Então os chefes estão todos ali, né? Na casa do chefe. Na casa do chefe, os donos ali, o cara que botou o dinheiro ali fica olhando assim, vamos ver como que vocês estão fazendo aí, né? Então é bom ganhar. E outra coisa, é a primeira vez que um time francês disputa esse título, né? Porque quando o Olympique de Marseille foi campeão europeu, ele foi suspenso pelo escândalo de corrupção. Quem jogou aquele jogo foi o Milan. Né? Lembrando, o Olympique continuou como campeão da Champions. Sim, muita gente até hoje acha que perdeu o título. Não, o Olympique é campeão de 93, mas ele foi suspenso pela UEFA, então ele não pôde jogar. Então a primeira vez que um time francês joga o Intercontinental é agora. Né? Então é a primeira chance de ter um título que nenhum outro time francês tem. E já que os outros concorrentes, né, os grandes concorrentes do PSG têm esse título também, por que não colocar na sua galeria lá de troféus? Renato Senise chega com mais informações desse jogaço da quarta-feira, PSG e Flamengo. Finalmente, aqui em Doha, no Catar, chegou neste domingo. Nesta segunda, já realizou o primeiro treinamento. Primeiro, né? E de dois, né? Nessa segunda-feira, na terça-feira treina de novo. E o treino dessa segunda foi fechado sem acesso à imprensa. Paris Saint-Germain que vem de uma maratona de viagens, né? A gente fala muito da maratona de jogos do Flamengo nessa temporada. Vai ser o jogo número 78 do Flamengo, a decisão contra o PSG. O PSG vem de uma maratona de viagens. No meio de semana passado, viajou para enfrentar o Atlético de Bilbao pela Champions League. No final de semana, viajou para enfrentar o Metz pelo Campeonato Francês e agora viaja para Doha. Terá menos tempo, né, para aclimatação, menos tempo para se acostumar com o fuso horário em relação ao Flamengo. O PSG que tem um grande problema, né? Hakimi é desfalque, uma das grandes estrelas dessa equipe, e outros dois problemas, Marquinhos e Dembélé. A gente ainda não sabe se eles chegam em condições de enfrentar, de jogar pelo menos os 90 minutos contra o Flamengo. Bom, falei que o PSG fez um treino fechado. Já o Flamengo fez um treino aqui, de novo no CT de Al-Irsal, com os 15 minutos mais uma vez abertos para a imprensa. E além disso, uma cortesia até do Flamengo, não estava na programação oficial. Alexandro e Luiz Araújo falaram com jornalistas antes do treino, comentaram muito sobre o Paris Saint-Germain. Falaram que consideram, sim, o Paris Saint-Germain favorito, mas que o Flamengo tem condições de conquistar esse título. E também vamos ouvir o Luiz Araújo, principalmente, falando sobre a maneira de jogar do Flamengo, porque ele foi lembrado, né, que o Botafogo, no meio do ano, no Mundial dos Estados Unidos, jogou ali meio na retranca, bem fechado, e conseguiu a vitória contra o PSG, segundo o Luiz Araújo. Isso vai ser diferente na quarta-feira. O jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain é outro campeonato, totalmente diferente do que foi. Ali foi um jogo de fase de grupos, agora vai ser uma final. É um jogo muito estudado, um jogo muito trucado, a gente sabe disso. Eu acho que, como o Felipe sempre jogou, a gente não vai mudar a nossa forma de jogar. Claro que sabemos que temos que ter um pouco mais de atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Então vamos entrar da mesma forma que a gente jogou, mas com um pouco mais de inteligência na defesa. Não podemos errar. Bom, nessa terça, os dois times realizam as últimas atividades, né? Antes da grande decisão da Copa Intercontinental. Tem entrevista coletiva dos dois treinadores, tem zona mista com jogadores das duas equipes e o último treinamento, né? O Flamengo treina aqui no CT de Al-Irsal, o PSG já treina no estádio onde será realizada a partida no Ahmad Bin Ali. Inclusive, o Flamengo optou por treinar aqui, viu? Existia a possibilidade de treinar no estádio, mas o Flamengo vem treinando aqui desde a chegada no Catar, está dando certo. E eles não quiseram mudar isso. Um pouco de superstição, mas um pouco também de planejamento. Não quiseram mudar o planejamento que já tinha sido feito antes da competição. Parabéns para as gestões do Flamengo, não só para essa gestão, mas para a gestão passada também, pelas contratações, pela estrutura que eles formaram, não só como os jogadores, mas com outros profissionais. Falou-se muito dos estádios vazios, né, nos primeiros jogos do Flamengo nesse Mundial. 7 mil pessoas na estreia contra o Cruz Azul, 8 mil pessoas na semifinal contra o Pirâmides. Segundo os números oficiais que foram passados aqui no meio da tarde, aqui em Doha, mais de 31 mil ingressos vendidos para essa partida entre Flamengo e PSG. Então a expectativa é de, pela primeira vez, casa cheia nessa Copa Intercontinental realizada aqui em Doha, no Catar, que termina na quarta-feira com a grande decisão entre Flamengo e Paris Saint-Germain. Valeu, Cerise, obrigado pelas informações aí. Vocês acham que é isso mesmo? É menos aquele Botafogo e é mais um Flamengo
jogando contra o todo-poderoso PSG, partindo para cima, querendo a bola também, porque querer a bola com esse meio de campo do PSG é um negócio impressionante. Né? Eu acho que a questão é menos de querer e mais de conseguir. Né? Querer é uma coisa, né? Então. Às vezes você pode querer e pode não conseguir. Né? Porque o Paris Saint-Germain tem essa qualidade de jogadores aí no seu meio campo que às vezes você vai ficar correndo atrás deles. Eu acho que o Flamengo tem que estar preparado para o cenário de tentar dominar e não conseguir dominar. Né? Ao contrário do Botafogo, que foi preparado para jogar na espera, jogar para uma bola. É que o Flamengo não tem essa identidade, não tem esse DNA e o Felipe claramente não vai se postar desse jeito. Mas ele tem que estar preparado para um time que tecnicamente é superior ao dele, ele sabe disso, ele não tentou vender ilusão para ninguém, não tentou enganar ninguém. Então, assim, qual que vai ser a estratégia no momento em que o PSG estiver montando acampamento no seu campo? Porque isso vai acontecer em largas partes do jogo, independentemente do Flamengo querer ou não. Tudo bem, né? Claro. Porque também parece que assim, que absurdo, que covardia, ficar lá só São duas esperando. lições pro Flamengo. Acho que o primeiro é o que o Botafogo fez contra o Paris Saint-Germain e a outra é que o que o Flamengo fez contra o Bayern. Porque sofrer aquele gol no começo, acho que prejudicou demais. Dois, né? Foram 2 gols. Prejudicou demais o desempenho do Flamengo. Ele teve que ir para uma proposta de jogo contra... Foi para um embate que não era favorável a ele. Né? Então, eu acho que essas duas lições são importantes para o Flamengo nesse jogo crucial contra o Paris Saint-Germain. Bayern e Chelsea o lá jogo no contra o Mundial, Bayern, lá. que acabou sofrendo o gol no início, e a postura do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Para você, Bira, o que dá para pegar do Mundial, então, para tentar, para o Felipe Luiz tentar passar para o grupo e tudo mais, o que ficou de lição? Brasileiros contra europeus, aí o próprio Flamengo, mas também o Botafogo, para levar de lição para esse compromisso de quarta-feira? Bom, primeiro que o Flamengo não... Por mais que tenha visto que o Botafogo venceu, o Flamengo também não acha que vai adotar a estratégia do Botafogo. O Flamengo vai jogar o jogo, confiando contra o Chelsea e mesmo contra o Bayern de Munique, o Flamengo jogou o jogo. Teve momentos em que ameaçou... Contra o Chelsea, o Flamengo foi melhor. No primeiro tempo já tinha sido melhor, tomou 1-0, no segundo tempo continuou melhor, virou o jogo. Contra o Bayern de Munique, o Bayern de Munique foi melhor, mereceu ganhar, mas teve momentos do jogo em que o Flamengo esteve bem em campo, e tanto que faz 2 gols, de 2-0 para 2-1 e de 3-1 para 3-2. Então o Flamengo chegou a ameaçar o Bayern de Munique. Então... E teve chance de empatar em 3-3, cara. Eu lembro muito bem disso aí. Eu acho que imagino que o Flamengo vai tentar fazer o mesmo jogo. O Flamengo tem bons jogadores que vão conseguir manter a bola nos pés em alguns momentos do jogo. Que talvez sejam bem menos do que o Flamengo está acostumado a ver quando joga no futebol aqui do Brasil, aqui da América do Sul. Mas acho que o Flamengo vai aparecer, vai jogar o jogo, assim, acho que vai dar jogo. A questão é que vai ter que saber aproveitar muito bem esses bons momentos que ele tiver para conseguir produzir ao máximo dentro deles, porque a posse de bola tende a ser superior do Paris Saint-Germain, tende a ter uma presença ofensiva maior, então... Acho que é uma questão aí, não pode bobear como bobeou contra o Bayern, né? O Flamengo deu uma sentida naquele jogo, naqueles minutos iniciais. Depois o Flamengo se assenta em campo, joga bem, joga dentro da diferença técnica que existe entre Flamengo e Bayern, o Flamengo joga bem. Mas aquele começo de jogo o Flamengo ainda estava meio assustado e toma 2-0 com 12 minutos, um negócio assim. Então não pode cair nessa de tomar um gol cedo. A gente falou tanto a respeito de Agora, calendário. E um negócio, assim, vale também pro europeu, né? Porque quando o Paris Saint-Germain enfrentou o Botafogo, foi segunda rodada. O Paris Saint-Germain tinha enfiado 4-1 no Atlético de Madrid na primeira rodada. E os brasileiros começaram a dar bons sinais no Mundial de Clubes logo na primeira rodada. Que o Palmeiras empata com o Porto, e depois a gente viu que o Porto estava bem fraquinho, né? Mas o Palmeiras empatou com o Porto, a gente viu alguns bons sinais ali. Só que foi na segunda rodada que teve impacto maior. E o Paris Saint-Germain, talvez... eu acho que vai jogar com um nível de atenção, e daí vai muito na... Maior, você acha? Vai jogar com um nível de atenção maior. Um nível de cuidado maior do que jogou naquele jogo, porque, assim... Quando o Paris Saint-Germain se ligou que estava perdendo o jogo e que ia perder o jogo, talvez já fosse tarde, porque falou assim, a gente não vai fazer um gol no momento que a gente quiser. Esses caras estão defendendo muito bem, e eles já fizeram um gol na gente. E daí o Paris Saint-Germain acorda e não consegue mais fazer o gol. Talvez contra o Flamengo o Paris Saint-Germain jogue mais ligado desde o começo, por ser mata-mata, não ser fase de grupos, e porque os brasileiros mostraram já no Mundial, com o Botafogo ganhando o Paris Saint-Germain, o Fluminense ganhando a Inter de Milão, o Flamengo ganhando o Chelsea, foi segunda rodada, foi no dia seguinte, acho que a vitória do Botafogo. Mostraram que são o Palmeiras fazendo um jogo muito duro com o Chelsea, o Flamengo fazendo um bom jogo contra o Bayern de Munique,
mostraram que tem capacidade de competir. E daí acho que os europeus vão entrar com uma outra postura agora. Essa questão de cansaço e tudo mais, acho que... Porque, assim, teve Mundial no meio de campo, os dois estavam lá. Assim, Flamengo fazendo esse número de jogos agora é um negócio absurdo. Mas chegando antes lá... O Felipe Luiz até falou sobre isso. Nesse aspecto, assim, o Flamengo carrega o cansaço de toda a temporada. O PSG fez uma pré-temporada insuficiente também, porque jogou o Mundial até o final, né? Então teve uma pré-temporada menor do que o comum. Tá sofrendo com lesões, tá tendo que rodar, mas tá com a semana de descanso praticamente também, porque poupou o time no final de semana. Então, assim, não acho que o cansaço vai ser uma grande desculpa pro PSG. Eu acho que E rodou bastante nessa temporada também, né? Eu acho que o cansaço acumulado da temporada do Flamengo é até maior. A gente falou isso ao longo do início da temporada do francês, como o Paris Saint-Germain rodou o elenco ali. Então, eu acho que teve ali uma troca de jogadores ali exatamente para se preparar para esse momento importante da temporada. O ministro Enoque está aqui dando até o palpite dele para a partida aqui, ó. Flamengo 2, PSG 1. É o palpite dele para essa partida Boa. aqui. O Fábio Oliveira está comentando aqui em relação contra o Bayern. O Flamengo não ter levado uns 10 gols foi lucro ali, foi um massacre do Bayern. Um abraço para você. O Francisco da Chagas está aqui também com a gente. A galera mandando sua mensagem e tudo mais. Valeu, obrigado. Flamengo que deu gol de presente pro Bayern, né? Gols. Aí, vamos pro rápido intervalo, rápida parada aqui. E aí, galera, gostaram do vídeo? Então não esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Palpites! Cara, deixa aqui nos comentários o seu palpite para Flamengo e PSG, final do Mundial de Clubes. Quarta-feira o bicho vai pegar, hein? O Brasil vai parar, os antes vão querer secar e a nação vai torcer como nunca, né? Flamengo podendo ser bicampeão mundial. Já pensou, galera, se isso acontece? Os antes vão morrer do coração, cara. Eles não vão suportar. Tomara que isso aconteça, né? Bem, cara, jogo fácil não vai ser. Vai ser um jogo bem difícil, né? O PSG é favorito, tem um time melhor, é o campeão da Champions. Eles têm a obrigação de vencer. O Flamengo pode tirar esse peso das costas de não ter obrigação de vencer esse jogo, porque a gente sabe que o vencedor da Champions League é o favorito e é o melhor time, né? Se você pegar investimento, valor de elenco, tudo, cara, é um absurdo a diferença de valores, né? Então, assim, no futebol, nem sempre o favorito vence, então o Flamengo tem chances de vencer o jogo porque é futebol. No futebol tudo pode acontecer, cara, né? Então vamos torcer, vamos acreditar até o fim que o Mengão possa vencer sim o PSG. Quem sabe levar para uma prorrogação. Você se lembra, né? Em 2019, contra o Liverpool, o Flamengo fez um grande jogo e levou para as prorrogações. E depois o Flamengo perdeu com o gol do Firmino. Infelizmente, né, cara? Mas, naquela época, o Flamengo tinha um bom time titular, porém, fim de temporada, todo mundo chegou cansado pra caramba, né? Se arrastando. Aí o Jorge Jesus teve que tirar Arrascaeta, teve que tirar Gabigol, teve que tirar Everton Ribeiro. O time ficou bem fraco porque no banco a gente não tinha as mesmas peças de reposição, né? Altura, coisa que hoje tem. O Flamengo hoje tem um baita banco de reservas. Então, se precisar ir para a prorrogação e recorrer ao banco, o Flamengo vai ter reposição à altura. Valeu, galera, é isso. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!